E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso básico de VoIP e SIP. Ok, falando aqui sobre os nossos objetivos, esse curso será sobre os conceitos fundamentais de VoIP e SIP e ao final do curso você terá conhecimentos necessários para explicar o funcionamento de telefonia VoIP baseada em SIP, além de conhecer toda a sua terminologia. Vocês irão notar ao longo do curso que são várias essas terminologias. Nós iremos aqui falar de servidores VoIP, clientes VoIP, outras coisas como hardphone e softphone. Nós iremos falar de gateway, nós iremos falar de protocolos, nós vamos falar também sobre de codecs, basicamente todos os conceitos fundamentais de VoIP. Esperamos que no final você tenha uma base sólida desses conceitos e que serão de extrema importância para quem quiser futuramente seguir nessa carreira, a carreira de telecom. Um profissional de telecom hoje em dia é um dos profissionais mais completos na área, pois requer um conhecimento vasto em diversas áreas, como banco de dados, redes, administração de sistemas e até mesmo programação, além dos conceitos básicos de telecom. O curso será composto por 8 aulas, que estarão disponíveis na página do curso. Eu vou deixar a descrição do link aqui no YouTube, caso você esteja vendo pelo nosso canal. E a vantagem disso é que você terá suporte a dúvidas e também um certificado ao final do curso. Você poderá também acompanhar suas aulas juntamente com o seu progresso. E também fica tudo bem mais organizado, né? Além de receber as notificações de novas aulas. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no ementa do curso. Serão 8 aulas. E essa primeira aula será a nossa aula de introdução à VoIP-SIP. É mais para você ter uma ideia e ir se familiarizando com o que você irá ver ao longo do curso. Na nossa segunda aula, nós veremos seus elementos de redes, né, usados em VoIP. Na terceira aula, falaremos de alguns fluxos de chamada e mensagens do tipo de requisições. Na aula seguinte, na aula 4, as mensagens de resposta e cabeçalhos do SIP. Na quinta aula, veremos o que é o SDP, que do inglês seria o Session Description Protocol. E como é um assunto um pouco extenso, eu resolvi separar uma aula dedicada somente a SDP. Aula 6, roteamento de chamadas e PSTN. E PSTN vem do inglês, seria Public Switch Telephone Network, rede pública de telefonia comutada, que é um termo muito usado para identificar a rede de telefonia mundial, de serviços de telefone, sendo administrada aí pelas operadoras de serviço telefônico. Vocês vão ver muito isso aí. Na aula 7, Codecs, B2B UA, 1PCC versus 3PCC. E se você está pensando assim, meu Deus, o que é isso? Todas essas siglas. Eu só posso te dizer uma coisa, tenha calma. Realmente, como já foi dito, são muitos os termos técnicos, porém não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou explicar cada um desses termos a você ao longo do curso e no final você estará totalmente familiarizado com eles. Finalizando, né, na nossa oitava aula, nós vamos ver uma apresentação das principais soluções do mercado na área de telecom. Bom, eu gostaria de começar aqui, antes de tudo, falar um pouco, brevemente sobre a história da telefonia. Nem todo mundo sabe, mas a telefonia existe há mais de 100 anos. O telefone foi inventado por Alexander Graham Bell em 1876. Ele era escocês, porém radicado nos Estados Unidos. E ele também foi o fundador da American Telephone and Telegraphy, né? AT&T. Já nessa imagem aqui, você pode ver algumas telefonistas na central telefônica. E quando você precisava fazer uma ligação, você retirava o telefone do gancho e caía direto em contato com uma dessas telefonistas, né, que por sua vez fazia a conexão manualmente. A chamada era conectada, cada uma manualmente,
usando esses conectores, né, que nós podemos ver aqui nas imagens. Ao longo do tempo, esse processo foi automatizado com algumas centrais automáticas em que você discava um número e passou finalmente para as primeiras chamadas digitais. Mas isso ainda tudo era muito caro de se fazer, né? Todo mundo lembra aí quanto que era caro fazer um DDD ou um DDI. E a grande revolução da telefonia só começou mesmo no meado dos anos 90, quando houve o surgimento da internet e começaram a aparecer as primeiras soluções VoIP do mercado. Uma delas aí, que é considerada a primeira solução comercial, foi a Vocaltec, na época aí do Windows 95. E que começaram a baratear o custo disso e que desde então essa tecnologia vem se desenvolvendo. Ok, antes e o agora. Um sistema comum de telefonia possui um PABX, né, que seria no caso uma central local de telefonia, e desse PABX você tem os seus telefones conectados e tudo mais. Lembre-se, quando nós estamos falando de VoIP, nós não estamos falando de telefones como nós conhecíamos. Nós estamos falando de equipamentos que transmitem dados em tempo real, e esses dados podem ser áudio. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que esses servidores de VoIP, algumas vezes também chamados aí como PABX-IP, eles usam a rede Ethernet TCP/IP. Basicamente todos os telefones, servidores, irão usar o TCP/IP para a sua comunicação. Então agora, ao invés de haver um PABX comum de telefonia, com todos os telefones e tudo mais conectado no seu próprio mundinho, você terá um sistema de telefonia que irá trabalhar na mesma rede que todo o restante dos outros equipamentos, como roteadores, switch, notebooks, computadores, etc. E é muito importante que você compreenda isso. Esses sistemas antigos de telefonia também usavam o que nós chamamos de extensões. Cada telefone era uma extensão. Já agora no VoIP, nós chamamos de clientes. Apesar de que no mundo corporativo ainda é muito usado o termo extensão, ou ramal, ou DN, né, DN, ou Directory Number, né, o que seria uma linha, para os clientes VoIP. Ok, tecnologia VoIP ou Voice over IP. Em português, voz sobre IP. Por que esse nome? Como já foi dito, é isso mesmo que acontece. Nós vamos passar a voz ou áudio por um meio que é a internet, o Internet Protocol. E antes de prosseguir, só um aviso, esse curso ele recomenda possuir os conhecimentos básicos de TCP/IP. Esse tema ele não será abordado aqui e nós pressupomos que você tenha esse tipo de conhecimento. Apesar de não ser fundamental para a compreensão, é interessante que você saiba pelo menos o básico de TCP/IP. Então eu sugiro que se você não conheça absolutamente nada desse tema, antes de continuar, estude pelo menos o básico. O que é VoIP? VoIP é uma tecnologia que permite você oferecer conteúdo de voz e multimídia. Multimídia, no caso, seria fotos, vídeos, né, entre outros, pela rede IP, intranet ou internet. Ou seja, nós falamos de VoIP não é somente voz, mas abrange também fotos e vídeo. E por ser uma maneira barata de se comunicar, ela se difundiu muito e é hoje amplamente usada. Algumas vantagens do VoIP incluem aí seu baixo custo, portabilidade, né, ou seja, você pode levar seu equipamento para outros locais, e a flexibilidade, onde ela se adapta bem às novas tecnologias. Para uma chamada VoIP, tudo que você precisa é um cliente VoIP, e nós veremos isso em breve. Ok, nessa figura, de uma maneira bem resumida, você pode ver um diagrama de telefonia e aqui no canto esquerdo nós vemos dois clientes. O de cima seria o softphone e embaixo já um hardphone. Nós vemos que eles estão comunicando entre si sem passar por nada entre eles. Essa seta aqui ela indica que eles estão em comunicação entre si. Já aqui do lado nós vemos a figura de um servidor SIP,
também pode ser chamado aí de um PBX VoIP. E às vezes tem um pouco de controvérsia nisso. Algumas pessoas aí não gostam de dizer PBX IP, mas é utilizado esse nome aí no meio. A representação do servidor SIP aqui se faz através dessa caixa azul escrita SIP. E nós veremos durante o curso aí os seus diferentes modos de servidores que existem. Veremos também aqui as ligações com a internet, né? Essa por sua vez faz a distribuição dos pacotes VoIP para os outros clientes da rede ou para uma companhia de telefonia, dependendo da topologia do seu sistema, que por sua vez pode rotear, né, ou enviar essa sua chamada para um telefone fixo ou, no caso aqui do nosso diagrama, um celular, usando aí por sua vez gateways que nós veremos mais adiante. Geralmente dentro dessas companhias telefônicas também é usado telefonia VoIP, justamente por poder baratear o custo de interconexão aí. Porém isso é transparente para o usuário final. Então podemos ver que existem muitas maneiras de você utilizar o VoIP. E quem usa VoIP? Bom, basicamente todas as empresas de telefonia do mundo. E pelo simples motivo de baratear o custo de operação e de interconexão. Além dessas também aplicações de comunicação, como o Skype, o WhatsApp, o Google Hangout, até mesmo o YouTube. Todas essas aplicações no seu back-end, ou seja, por trás das cortinas, elas utilizam alguma forma de VoIP, e que em sua grande maioria é o padrão SIP. Então você pode ver que todas as grandes empresas de telecomunicações do mundo utilizam essa tecnologia. E se for o seu intuito trabalhar na área de telecom, é definitivamente um diferencial gigantesco em seu currículo conhecer essas tecnologias. Além do que o mercado é carente de profissionais nessa área. Não existem muitos profissionais de telecom hoje em dia. Pois, como eu havia dito, o profissional de telecom ele precisa ser um profissional multifacetado, ou seja, ele precisa de conhecer de várias áreas para suportar um sistema de telefonia complexo. Aí que envolve desde banco de dados, redes, CRMs utilizados em call centers, e a integração desses sistemas geralmente necessita de um profissional como esse, que conheça bem essas áreas para poder integrá-los. Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora de SIP, né, ou Session Initiation Protocol, ou protocolo de iniciação de sessão em português. Preciso dizer que o VoIP ele pode ser feito de algumas maneiras, e uma delas seria utilizando o protocolo do padrão SIP. Porém, existem outras maneiras de se fazer, né, como por exemplo o protocolo H323, que é outro tipo de protocolo. Porém, o mais utilizado aí no mercado hoje em dia é o SIP. E por esse motivo, nós não iremos abordar outros tipos de protocolos além do SIP neste curso. E por que sessão? Porque uma chamada ela é uma sessão SIP. Ela tem um início, tem um meio e tem um fim. Nós veremos isso em detalhes aí mais para frente. E o SIP é o protocolo de sinalização usado para criar, gerenciar e encerrar essas sessões que são estabelecidas para a realização das chamadas. Uma sessão pode ser uma chamada de telefônica bidirecional simples ou poderia ser uma sessão de conferência multimídia ou colaborativa. E geralmente aí, quando é entre mais clientes é uma conferência. Ok, o SIP também ele é definido pela IETF, vem do inglês, seria Internet Engineering Task Force. Ele é um grupo internacional que contribui para a engenharia e evolução de tecnologias de internet. Quem não conhecer, eu sugiro pesquisar um pouco mais sobre ele, porque ele elabora padrões para várias aplicações de TI, não somente SIP. E a mais nova é a RFC, né, o Request for Comments, que seria uma espécie de uma norma. Na verdade, significa em português um pedido de comentários, né? Ele é o número 3261.
Eu aconselho a você, depois do curso, se você realmente se interessar, se aprofundar mais em SIP, ler a RFC. Ela é bem extensa, porém contém vários detalhes aí da SIP. Seguindo, o SIP é uma arquitetura cliente-servidor, faz uso do RI do HTTP em esquema do estilo do SMTP. Nós veremos isso mais para frente com detalhes. O SIP leva a ajuda do SDP e do RTP, que um descreve a sessão e o outro carrega a voz e vídeo pela rede. O SIP ele é unicast ou multicast, né, que seria dois ou mais clientes. O SIP também é utilizado em outros tipos de aplicações, dentre elas jogos, né? Sim, jogos atrás de alguns tipos de aplicações de jogos online, né? Ou colaborativos. Muitas vezes nós vemos a utilização de SIP também no seu back-end, além de streaming. Porém, normalmente o SIP ele é utilizado para telefonia e distribuição de multimídia. Por exemplo, uma pessoa pode iniciar uma chamada telefônica para uma outra utilizando o SIP, ou alguém pode criar uma chamada de conferência com vários participantes. O protocolo SIP foi projetado para ser muito simples, com um conjunto limitado de comandos, e ele também é baseado em texto, de modo que qualquer pessoa pode ler uma mensagem passada entre dois pontos de uma sessão SIP. E também esse tipo de mensagem é muito utilizado para quando você tem problemas e você precisa gerar um arquivo de log onde é salva toda essa informação para você rever o que aconteceu durante a chamada. E mais para frente aí nós veremos isso também com alguns detalhes. Bom, aqui nesse próximo slide nós vemos alguns modos de utilização do SIP. O primeiro deles é o peer-to-peer, o P2P, né, ou pessoa a pessoa, tradução literal para português, onde temos apenas dois clientes conversando entre si, sem nenhum servidor entre eles ou algo do tipo. Vocês podem ver que existem duas linhas. A linha vermelha representa a sinalização SIP e que é efetuada primeiramente. E uma vez que eles chegam num acordo, é criada uma segunda ligação, desta vez utilizando o RTP, destacado aqui em azul, para fazer a transferência efetiva da mídia, nesse caso específico aqui a transmissão de voz. Agora vamos ver como é feita uma ligação entre esses dois clientes, sem muitos detalhes técnicos ainda, que nós chamamos aí de fluxo. Então, você tem aqui a extensão, né, o ramal de número 6001 do lado esquerdo, e você pode fazer uma chamada ou uma ligação para a extensão de número 6002 do lado direito. Primeiramente, você irá retirar o telefone do gancho, né, fazer a descagem para o 6002. E esse pedido ele é feito pelo cliente VoIP utilizando um método do SIP chamado invite. Esse método nós veremos aí com mais detalhes aí ao longo do curso. Caso o outro cliente VoIP, né, ele receba a chamada e alguém do outro lado atenda essa ligação, o cliente, por sua vez, ele retorna com uma mensagem de retorno também do SIP, que seria do estilo 200 OK, que é o mesmo tipo de resposta do HTTP. Mas nesse caso ele está dizendo que aceita uma ligação. E somente aí é criada a conexão RTP para transferência de voz em tempo real entre esses dois pontos, aqui no fluxo destacado em azul. Após a conversa, quem resolver desligar primeiro, o cliente, no caso, irá enviar uma mensagem informando sobre que quer encerrar a sessão. E essa mensagem também é uma mensagem SIP chamada BY. O canal RTP é fechado e a sessão SIP é encerrada. E como você pode ver, é bem simples. Porém, nós estamos vendo aqui um nível alto, sem muitos detalhes técnicos ainda, e o que para você ter uma ideia de como que funciona o básico do SIP. Logicamente, existem muito mais passos entre uma ligação SIP que numa sessão SIP, e futuramente nós veremos aí todos esses passos detalhadamente.
E só dizendo, lembrando aqui para vocês que cada perninha dessa aqui do SIP, né? Eu falei perna, realmente é um call leg, né? É uma perna da chamada. Bom, mas aqui vai uma pergunta. Você está no 6001 e quer ligar para o 6002. Não é tão simples assim, só pegar, tirar do gancho e discar 6001 que vai cair no 6002. Você precisa do endereço, né, do 6002 para realmente efetuar o envio desses pacotes para o 6002. E eu te pergunto, que endereço é esse? É o endereço IP. É o endereço IP do cliente 6002. E como você vai fazer então para descobrir qual que é o endereço IP do 6002? É aí que entra o servidor proxy. Ele sabe qual é o IP. Além de outras funções, né, o proxy vai te ajudar a fazer esse encaminhamento da chamada. E nesse próximo slide nós vemos que isso é feito com uma topologia chamada SIP triangular. Nesse caso aqui, você pode ver que o SIP ele passa pelo servidor proxy. E neste caso o invite ele não é enviado diretamente para outra extensão. Né? Pelo esse motivo de você não conhecer qual que é o destino dele. E nas próximas aulas nós veremos aí também com mais detalhes todos esses motivos do porquê de ter um servidor também. Bom, agora nós vamos ver aqui como que ficaria o fluxo, né? Você discando do 6001 para o 6002 passando por um servidor SIP proxy. O invite então é enviado diretamente para o servidor proxy. Por sua vez, ele é encaminhado para o 6002. Se alguém atende essa chamada no 6002, o 6002 retorna com 200 OK para o proxy. E o proxy, por sua vez, retorna o 200 OK para o 6001. Somente aí é estabelecida a conexão RTP, né, multimídia, né, transferência da voz. E mais uma vez, agora como já é conhecido o IP de um pelo outro, o envio do BY ele é feito diretamente de um para o outro, sem passar pelo proxy. Bom, e quando nós temos no caso, por exemplo, onde nós temos uma extensão numa empresa A e uma outra extensão numa empresa B e nós queremos falar entre as duas. E aqui nesse caso nós já vemos aí o uso da URI. Aqui é o 6001 arroba empresa A e o 7001 arroba empresa B. E nós veremos com muito mais detalhes nas próximas aulas o porquê disso, o que é o RI em detalhes. Mas aqui é só para você já começar a se familiarizar com essa terminologia. Nesse caso, nós vamos utilizar um outro tipo de topologia SIP. Nós chamamos de trapezoidal. E como que funciona aqui no caso o SIP trapezoidal? O invite, ao invés dele ser enviado só por um servidor SIP, ele vai passar aqui no caso por dois servidores SIP. Vamos ver agora com mais detalhes isso. Então nós vamos fazer uma chamada aí do 6001 arroba empresa A para o 701 arroba empresa B. O cliente VoIP do 6001 vai enviar esse invite para o servidor SIP mais próximo dele, no mesmo domínio. Por sua vez, vai encaminhar esse invite para um outro servidor SIP. E esse servidor SIP, por sua vez, vai passar para a extensão final 7001. Uma vez que alguém atender a ligação, ele retorna com 200 OK para o servidor SIP, mais próximo dele. É encaminhado novamente para o servidor SIP de origem. E que, por sua vez, esse próprio servidor SIP reencaminha o 200 OK para a extensão originária que efetuou a ligação original. Mais uma vez, somente aí é efetuado o canal de RTP entre os dois. Esse canal você pode ver que ele é direto, não passa pelos servidores SIP. E finalizando, né, quem terminar a ligação envia um BY diretamente um para o outro.
Você pode ver que esse tipo de topologia é usada geralmente quando você tem duas extensões remotas, né? Ou em empresas diferentes, ou em regiões diferentes dentro de uma mesma empresa, mas que têm domínios diferentes. Por isso aí o caso do uso da URI. Bom, pessoal, como você pode ver, não é uma coisa assim realmente extremamente complexa. Lógico que quando você entra nos detalhes técnicos, existem muito mais coisas para se ver aqui. Mas espero que vocês já estejam tendo uma ideia inicial do que é o SIP, né, do que é VoIP. E nas próximas aulas nós veremos aí com muito mais detalhes todos esses processos, o servidor SIP, os agentes, os endpoints, toda essa terminologia aí nós vamos discutir em breve nas próximas aulas. Então, pessoal, chegamos aí ao final da nossa primeira aula de VoIP SIP. Essa foi uma aula introdutória para você começar a se familiarizar com os termos, com um pouco da tecnologia e vendo o que vai vir pela frente no curso. Se você gostou dessa aula, se você gosta de matemática, se você gosta de programação, se você gosta de desafios lógicos, não deixe de se inscrever no meu canal, porque você verá tudo isso e mais lá. E eu espero ver você aqui na próxima aula. Obrigado!